Saudações cordiais alfa-sirianas, queridos amigos, leitores e patrocinadores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e hoje estamos aqui para mais um encontro para gravar mais uma videopalestra. E o tema por nós elegido para o nosso encontro de hoje é O Massacre dos Orixás e o Regresso da Família Imperial Brasileira. Imagino que a maioria das pessoas se sinta bastante chocada ao entrar em contato com essas informações, mas de fato, o que vamos tratar aqui hoje diz respeito às linhas temporais que foram criadas graças à vitória nas eleições de 2018 para a presidência da República do Brasil, do fascismo, representado pela pessoa do capitão Jair Messias Bolsonaro. É muito importante compreender que, desde uma perspectiva quântica, tudo que acontece na realidade 3D tem a sua origem na realidade etérea, na realidade astral, na realidade 4D. E o que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, e que tem o Brasil como principal tabuleiro do jogo, é justamente uma guerra que acontece em níveis espirituais e que se reflete de distintas formas nos níveis físicos de nossa realidade. E trata justamente da guerra que existe entre as famílias reais e as religiões. Justamente porque, desde uma perspectiva 3D, as religiões nasceram primeiro e deram vida às famílias reais justamente para poder compartilhar o governo do mundo. Porém, desde uma perspectiva 4D, ou energética vibratória e etérea não material, todas as monarquias nasceram antes das religiões, justamente porque toda evolução acontece de forma hierárquica, ou seja, nós não somos seres iguais. E os seres mais inteligentes, os seres mais astutos, seja desde uma perspectiva positiva tanto quanto negativa, normalmente são reconhecidas pelas pessoas com menos inteligência, de maneira que as famílias reais foram uma evolução natural da sociedade harmônica representada pela pirâmide social, digamos assim, né? Então, assim, todas as cidades, todos os reinos sempre sobreviveram de maneira que o artesão ou o soldado realizava a sua existência sem a necessidade de ser o rei, sem a necessidade de ser o nobre. E quando nós vemos a monarquia desde a perspectiva hinduísta, compreendemos com perfeição o quanto esse governo representa, digamos assim, o corpo da divindade dividida entre distintos setores da sociedade. Agora, claro, através da religião, a religião usurpou esse poder da monarquia, que em teoria deveria gerar equilíbrio dentro de uma determinada sociedade, e através das energias do medo, através das energias da dúvida, através da criação do inferno, do purgatório, do limbo, entre outras coisas, conseguiu, digamos assim, com as mesmas ferramentas que a monarquia utilizava para manter a sociedade organizada, organizar ela de maneira a enviar essa energia, de maneira a controlar a sociedade através do medo e fazer com que a energia vibratória, a bioenergia, o prana das pessoas se direcionasse para essas fontes de energia vibratória pirateadas que representam as igrejas, que roubam os vórtices energéticos naturais criados pela inteligência suprema que criou a realidade material e o nosso planeta. Então, é importante perceber que existe essa diferença, né? Existe uma guerra entre famílias reais e religiões, justamente porque desde a perspectiva 3D, as religiões roubaram o poder das famílias reais, de maneira a colocar o povo ou a plebe contra essas famílias, quando na verdade essas famílias reais, tanto quanto a plebe, o povo, deveriam funcionar de maneira harmônica. Então é muito interessante compreender a história do cristianismo e a influência que ela tem no Império do Brasil. Justamente porque o Brasil é uma criação, é um descobrimento, é um evento criado justamente para que as forças conscienciais que criaram as duas grandes guerras mundiais em Europa
pudessem ocupar-se numa geografia distante, de maneira a exercer as mazelas e o estilo corrupto de governança e organização social que exerce, de forma que pudesse, nisso que nós chamamos primeiro mundo, haver a ordem e progresso que está escrito na bandeira do Brasil, mas ali não se pode praticar. Então, desde o ponto de vista heliográfico, desde o ponto de vista existencial, desde o ponto de vista dos contratos kármicos, o Brasil não pertence ao povo brasileiro. O Brasil pertence à Casa de Habsburgo, pertence à Casa de Orleans e Bragança, pertence aos jesuítas, que representam o catolicismo, e pertencem à maçonaria. E é por isso que nós estamos vendo todos esses eventos, como a eleição do Jair Messias Bolsonaro, a proliferação do fascismo em diferentes camadas sociais, entre outras coisas, que nós estamos sendo testemunhas justamente por quê? Porque essas casas reais, que podem ser consideradas como os chaveiros da Matrix, são realmente as pessoas que têm o nível de compreensão necessária para tanto tirar a ordem do caos, como criar uma nova sociedade, criar um novo sistema, resetar o sistema financeiro, entre outras coisas que vão acontecer na próxima década, sem dúvida. Então, nós aprendemos na escola, né, que o verde, amarelo, azul e branco da nossa bandeira representa a mata, o ouro, o céu e as estrelas, e na verdade não é assim. As cores da bandeira representam essas distintas casas reais, como a Casa de Habsburgo, que representa o Império Austro-Húngaro, a Casa de Orleans e Bragança, que representa o Império Luso, porém com uma rama francesa que emparenta os portugueses com a rama dos Saxe-Burg-Gotha, que é justamente a parte da família real que conecta a rama inglesa, né, que é a rainha da Inglaterra, que do ponto de vista reptiliano seria a parte mais pura. Então, cada uma dessas cores da bandeira representa uma casa real distinta. E o Brasil, enquanto enterprise, enquanto empresa matrixiana, tem a sua mente e o seu cérebro lavado justamente pelo catolicismo ou pelos jesuítas, e as suas elites ordenhadas justamente pela maçonaria e outras sociedades secretas coadjuvantes, que conspiram contra a raça humana e que tratam de maquiar essa escravização através de empregos, através de carreiras, entre outras coisas que mantêm os humanos encarnados da nossa realidade 3D, iludidos da sua programação existencial, iludidos de seu processo evolutivo. Mas voltando ao tema que nós estamos aqui para tratar na nossa videopalestra de hoje, do ponto de vista 4D, é muito importante compreender a relação entre a entidade conhecida como Jesus e a relação política que essa mantém com os orixás através de contratos kármicos. Então é muito importante compreender quem são os orixás. Os orixás são justamente as entidades de ordem 4D que sempre ordenharam ou comandaram as regiões psicosféricas de África, aonde no planeta Terra sempre houve um alto índice de sacrifício, tanto de seres humanos como de animais. E justamente para que o planeta pudesse evoluir, todas essas entidades, digamos que desde uma perspectiva do potencial lumínico, e pelo fato de praticarem e se alimentarem de sacrifícios, seja de animais, seja de seres humanos, mantém uma relação hierárquica submissa e, como se diz, subalterna em relação a Jesus de Nazaré. Então, desde o ponto de vista 4D, Jesus de Nazaré está para os orixás como
o dono da empresa está para os seus empregados, né? Justamente por causa desse tema relacionado com sacrifícios, religiões. E isso se manifesta na nossa realidade 3D através dessas séries de ficção científica que estão nas TVs, justamente, né, que tratam de zombies, de Walking Dead, justamente porque os zombies e os Walking Dead são justamente os níveis conscienciais que a maioria das pessoas encarnadas desde uma perspectiva 4D se encontram. E as entidades conhecidas como orixás são as entidades responsáveis, são os gerentes a níveis matrixianos por esse tipo de alma encarnada que se encontra em estado comatoso, que se encontra em estado de zombificação, né? Então, por isso foi necessário eleger o fascismo e o Bolsonaro como presidente, justamente porque os próximos 2 anos, durante a presidência do Bolsonaro, o Brasil vai realmente ser militarizado. Nós vamos ver um nível de chacina e opressão, entre outras coisas, que vai assustar esse perfil de pessoa que se crê do bem, né? E que sempre pregou uma mentalidade que agora vai ser imposta pela pessoa do Bolsonaro, por essa nova mentalidade de governo, e dessa forma vai ser implementada uma teocracia cristã evangélica, né, que é o resultado 3D dessa guerra entre as entidades do cristianismo, desde uma perspectiva 4D, e os orixás, que, como eu expliquei aqui, os orixás são como entidades terceirizadas pelo cristianismo, desde a África, para colonizar os níveis psíquicos das pessoas da América do Sul, da América Latina, de maneira que essas continuem vivendo e existindo baixo um sistema de crença e modelo mental que beneficia o cristianismo e não permite a essas pessoas perceber que elas, através desse sistema de crença e modelo mental, são escravos. Então, através de todo o massacre que o governo do Jair Messias Bolsonaro vai realizar, o caos necessário para que um grande salvador surja estará materializado na nossa realidade 3D. Lembrando que tudo o que está acontecendo na nossa realidade 3D é reflexo dessa guerra em níveis 4D entre os orixás, que são as entidades africanas, que foram terceirizadas pelo cristianismo, e os anjos do cristianismo, as entidades 4D do cristianismo, que agora, ao terminar esse contrato, tem que se livrar dos orixás que não querem se liberar, que não querem liberar essa geografia terrestre, onde eles têm tantos adoradores, onde eles têm tantos fiéis, etc. E claro, uma vez que o Bolsonaro instale o caos no Brasil, uma vez que as injustiças se tornem o cotidiano e o dia a dia das pessoas, uma vez que essas pessoas que são adoradoras dos orixás, ao invés de lutarem elas mesmas, estão sempre pedindo para que os orixás façam as coisas por elas, será fácil que um salvador surja desde uma perspectiva heliográfica e existencial, e que desde a perspectiva dos contratos kármicos será a família imperial brasileira, porque as pessoas que não conhecem história não compreendem que o Brasil é um império fundado pela família real portuguesa, que tem a sua rama em outras famílias reais. Todas as famílias reais são primas e se relacionam desde uma perspectiva consanguínea reptiliana, que as faz governar com um nível de frieza em relação à morte, às guerras e à conquista, que, claro, impressiona e principalmente traumatiza o grosso da humanidade, que é uma raça de sangue quente, principalmente nos níveis terrestres da nossa realidade. Então, quer dizer, as duas linhas temporais que foram criadas com a vitória do Jair Messias Bolsonaro para o futuro do Brasil dizem respeito a duas possibilidades que perpetuam o regresso da família imperial brasileira, que na verdade foi tirada do governo do Brasil através de um golpe. Porque os planos que Dom Pedro II tinha para o Brasil, seja como império, seja como a criação de uma sociedade, foram usurpados pelos políticos brasileiros, pelos ingleses, entre outros seres
que trataram de golpear a monarquia brasileira da mesma maneira que o governo do PT, a Dilma e o Lula também sofreram um golpe sem crimes contra eles. Então a história do Brasil é bastante interessante desde a perspectiva da mestiçagem, desde a perspectiva elitista, justamente porque, em nome do poder burguês, tanto o povo como a elite sempre foram golpeadas ao longo da nossa história. Então, quer dizer, o governo do Bolsonaro vai criar dois tipos de possibilidade dependendo do nível de caos que ele materializa em nossa realidade. Que é, ou seja, ele está trazendo a perspectiva da criação de uma teocracia evangélica, que certamente vai gerar um nível de caos que vai fazer com que a família imperial do Brasil seja posta em evidência. De maneira que, dependendo do nível de ignorância das pessoas, dependendo do nível de ativismo que a oposição do Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido de oposição nessa realidade maneje. Então o Brasil tem dois futuros pela frente, que é o de ser uma teocracia monárquica católica, porque a família imperial portuguesa é católica. E claro, se a população protestar contra isso, justamente porque o catolicismo massacrou índios, o catolicismo promove a pedofilia, o catolicismo quer a opressão de uma série de minorias, entre outras coisas. Então, conforme o nível de ativismo das nossas oposições, o Brasil virá a ser uma monarquia parlamentarista, o que vai permitir que partidos como o PT existam, que políticos como Lula atuem, mas lembrando sempre que desde uma perspectiva do contrato kármico, esse país conhecido como Brasil, a Terra Brasilis, pertence, como eu disse, a essas casas reais que são Habsburgo, representando o Império Austro-Húngaro, pertence à Casa Real de Orleans e Bragança, que representa a rama portuguesa conectada com o Saxe-Coburgo-Gotha, pertence à Igreja Católica, ao Vaticano, e pertence à maçonaria. E são essas quatro estruturas que vão, digamos assim, criar os pilares, os alicerces da nova realidade que permitirá a realização de um reset financeiro, o pagamento de indenização a todas essas tribos e comunidades históricas que foram chacinadas, que foram destruídas pelo cristianismo, pelos europeus, pela colonização e etc. Então é importante entrar em contato com essas linhas temporais que foram criadas. É importante compreender a guerra etérea que existe entre as entidades africanas e os anjos do cristianismo. E quais são os resultados que toda essa realidade em níveis 4D tem na nossa realidade material 3D. Lembrando que, de todas as poucas previsões que nós fizemos aqui no nosso blog e no nosso canal, seja a respeito de Donald Trump, seja a respeito da militarização do Brasil, através da volta desses militares ao governo, todas essas coisas já foram materializadas. E é possível que até 2020, 2022, o caos que seja gerado aí no Brasil crie o regresso da família imperial brasileira. Lembrando que todos esses eventos são resultados da guerra que existe entre as entidades africanas conhecidas como orixás, que foram terceirizadas pelo cristianismo para manter as pessoas escravizadas pela religião através de energias de medo, através de energias de culpa, através de energias de dor, que é o que dá poder a essas entidades. Lembrando que as entidades conhecidas como orixás não são inimigas, como muitas vezes alguns radicais cristãos querem convencer os seus fiéis.
São as entidades que cuidam de um nível de realidade onde a densidade é extremamente profunda e por vezes a força bruta é necessária para que as coisas possam ter ordem. Lembrem-se, amigos, tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão. Olhem para dentro, despertem e desistam de buscar a felicidade fora de vocês. Eu espero que essas informações sejam úteis para ampliar o nível de compreensão de vocês para os eventos que virão, principalmente no Brasil. Precisando de ajuda, entre em contato através dos nossos e-mails e será um prazer trabalhar com vocês através de aura e através da anemosia quântica. Muito obrigado a todos por mais esse encontro e até a próxima. Tchau, tchau.